terapeuta ele convida, né? Ou seja, para abrir uma porta, o que é fundamental? É preciso saber da existência desse outro espaço. A pessoa não sabe. Ela vê essa parede. Então, o terapeuta precisa, em algum nível, em algum grau, ter essa vivência da sua própria interioridade. O terapeuta que não tem essa vivência interior não tem como conduzir outra pessoa a essa possibilidade. E a gente chega numa primeira encruzilhada conceitual que é fundamental que a gente saiba, que é a diferença entre esses dois mundos e como eles chegam até as pessoas. Você já deve ter escutado esses conceitos, que são os conceitos de esoterismo e exoterismo. Vocês já escutaram essas duas palavras? Ou surpreendentemente para vocês, isso era só uma palavra? Quando você fala esotérico, você só escuta esotérico. Quando você escuta esotérico, você tem interesse de saber se esse esotérico é com S ou com X? Vocês sabiam que existe um esotérico com S e um esotérico com X? Vocês sabiam que isso faz toda a diferença? Porque diz respeito a essas duas realidades, interior e exterior. Vocês sabiam disso? Então, o que é esse exoterismo? O exoterismo é o mundo e a prática da realidade exterior. É todo o processo de transmissão de conhecimento, e se a gente pensar no conhecimento religioso, espiritual, porque exoterismo geralmente se vincula a fatos dessa natureza, é toda tradição, todo conhecimento que é passado para nós a partir de uma autoridade, de um sacerdote. Quando eu falo em exoterismo, eu estou falando num sacerdote, num mediador do mundo externo que vai me conduzir ao mundo interno. Já quando eu falo em esoterismo com S, eu estou falando de uma prática que não requer mediadores. É uma prática onde eu me disponibilizo a permitir que uma verdade aconteça na minha interioridade. Veja, por exemplo, vamos pegar o fato de Jesus Cristo e duas linhas que comumente a gente encontra ao nosso redor. Tem gente que fala que Jesus salva, ou seja, ele acha que vai ser salvo por Jesus porque ele realizou alguma situação e vai proporcionar uma salvação para mim. Outras pessoas já falam que para que a gente seja salvo, o Cristo precisa nascer dentro de mim. Eu preciso me cristificar. Percebe a diferença? Um processo é esotérico, exotérico. Você tem um mediador. O outro processo é esotérico. Você encontra uma verdade externa e quer entrar em comunhão com ela para que você seja um representante dessa forma de ser, dessa forma de saber. Ou seja, você mesmo se torna aquela verdade que você busca. Você aprende por comunhão. Não porque alguém está te ensinando, por alguém está te falando, mas por um interesse interior de passar por uma vivência. Vamos trazer uma história para que a gente possa olhar para ela e entrar numa relação ainda mais apropriada da diferença de uma interpretação esotérica e de uma interpretação exotérica. Vocês já ouviram falar de um trecho que está nos evangelhos e que é a parábola da ovelha perdida? Um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu, ele deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela que se perdeu. E quando ele a encontrou, ele a amou ainda mais que todas. Como que é uma interpretação exotérica? O pastor, enquanto autoridade, encontra uma ovelha perdida. E o que ele faz? Ele vai trazer de volta para o rebanho. Isso é exoterismo. Isso é uma vivência de superfície. Veja, isso não é algo que não seja importante. Isso tem a sua importância, mesmo porque, para partir para o esoterismo, para um mundo interior, para um caminho interior, é importante que eu tenha uma plena consciência do que seja esse mundo exterior, de que eu tenha uma interpretação desse mundo exterior. Então, o exoterismo vai dizer que essa ovelha estava perdida e eu trago para o rebanho, essa ovelha está salva.
O que o esoterismo vai dizer com S? Essa ovelha que na história se diz que ela se perdeu, ela não se perdeu de fato. Porque um olhar de maior proximidade vai nos apontar o seguinte: qual é a principal característica das ovelhas, pessoal? Quando uma ovelha anda, ela sempre olha para o lado para ver se as outras ovelhas estão andando na mesma direção. Uma ovelha praticamente é impossível de se perder. Porque uma ovelha, ela anda em bando. Ela olha sempre para o bando, para onde ela está indo. Quando uma ovelha se perde, a gente precisa questionar se de fato ela se perdeu ou ela se emancipou. Ela tem uma habilidade, um sistema de direcionamento interior que permite que ela faça um caminho que as outras ovelhas não estão preparadas. Então, o próprio pastor na história, quando ele encontra essa ovelha e a ama mais que todas, ele não tem como pressuposto, como princípio, conduzi-la ao bando. Senão, esse amor se mostra como uma admiração pela ovelha que se emancipou. Então, o caminho esotérico, ele valoriza demais a interioridade da pessoa e as escolhas da pessoa. Ele não permite que a pessoa se compare, porque a comparação e a tentativa do encontro de uma normalidade geralmente está na base e na gênese de um monte de processos psicopatológicos. A pessoa não se aceita, então ela busca esse tecido de aceitação em uma normalidade aparente. Ela não é, ela parece ser. Então veja, está aqui a primeira reflexão, para que nós pensemos se nós já estamos dispostos a nos perder enquanto um processo de emancipação, porque todo perder é uma forma de morrer para um modelo vigente. Todo perder-se é a possibilidade de se encontrar num lugar novo, de precisar inovar, de precisar transformar, e para isso nós precisamos grande qualidade interior para isso não se tornar uma experiência de enlouquecer, uma experiência de internação. E toda a nossa preparação de vida é para que nesses momentos de crise, de morte, de perda, de transformação, a gente se transforme subitamente num referencial, principalmente quando se passa por momentos mais desafiadores, como esse que hoje o mundo, o planeta Terra, de algum modo atravessa, né? Então nós, como terapeutas, precisamos fazer esse papel de passagem de porta para que essa reflexão possa minimamente acontecer para quem já pode caminhar dentro desse deserto, dentro dessa porta estreita, que é a própria porta estreita do qual o Evangelho se refere, né? Agora, para que a gente abra essa porta, como terapeuta, algo é fundamental, que a gente esteja em estado de saúde, que a gente esteja são, que a gente esteja saudável, né? E o que é? O que é esse estado saudável para o terapeuta, né? Que tem essa ousadia de querer cuidar do outro, né? Qual seria o estado saudável que eu precisaria ter para poder adentrar a realidade do outro? A pergunta-chave aí é a seguinte, antes de começar, né? Eu me cuido? Por quê? Porque essa pergunta é fundamental. Porque a gente observa nos hospitais, a gente observa nos diferentes grupos de terapeutas, né? Pessoas que estão disponíveis 100% para cuidar do outro, mas que absolutamente não praticam o autocuidado. E é muito comum que em grupos de cuidadores, quando a gente vai fazer algum encontro e a gente faça essa pergunta, os cuidadores se deem conta de que o autocuidado deles é muito limitado. É muito limitado. Ou seja, como terapeuta, se eu não me cuido, como eu ouso querer cuidar do outro? Vocês conhecem aquela frase do Emerson?
que fala, olha, eu não consigo escutar o que você fala, porque o que você é grita aos meus ouvidos. Ou seja, o estado de coerência, ele é fundamental para que qualquer prática de natureza, de cuidar do outro, possa acontecer. Se eu sou negligente a priori, é muito provável que a minha habilidade e a possibilidade de eu favorecer qualquer processo terapêutico para outra pessoa vai estar limitada na mesma medida da minha negligência, né? Então, qual que é essa delimitação que eu posso fazer quando eu encontro com outro e que eu começo a fazer comigo mesmo? Eu sou um ser humano ou um ter humano? Eu consigo hoje já habitar a natureza do ser, ou eu vivencio e me reconheço e me relaciono dentro da natureza do ter? Quando eu encontro com o paciente e eu percebo se ele vive mais uma vida do ter ou uma vida do ser, eu já posso, pelo menos, saber qual é a linguagem a partir da qual eu vou estabelecer um vínculo. Eu vou iniciar as minhas trocas. Porque quem vive como ter humano, ele está vivendo o mundo exterior. Ele está fazendo o caminho exterior. E é possível aprender a partir do caminho exterior. Pode ser muito trabalhoso, mas é possível. Se a pessoa já vivencia uma natureza de ser humano, primeiro que você já foi presenteado, porque receber um paciente, uma pessoa que chega para você buscando algo mais e já vivencia uma natureza do ser, isso já mostra uma dignidade sua de poder encontrar esse ser, para se relacionar de ser para ser, o que é muito especial, né? Então, as pessoas que vivem em uma natureza que ainda diga respeito ao ter humano, se comportam mais ou menos como o personagem dessa história que eu vou ler para vocês. Provavelmente, algumas de vocês já conheçam, mas vale a pena, porque a gente observa claramente como que o ter humano se comporta quando o milagre alcança a sua porta, né? Olha aqui. Um homem sussurrou: Deus, fale comigo. E um rouxinol começou a cantar. Mas o homem não ouviu e falou de novo: Deus, fale comigo. E um trovão ecoou nos céus. Mas o homem foi incapaz de ouvir. E o homem olhou à sua volta e disse: Deus, deixe-me vê-lo. E uma estrela brilhou no céu. Mas o homem nem notou. O homem começou a gritar e gritou: Deus, mostre-me um milagre. E uma criança nasceu. Mas o homem não sentiu o pulso da vida. Então o homem, desesperado, começou a chorar e disse: Deus, toque-me e deixe-me sentir que você está aqui comigo. E uma borboleta pousou em seu ombro. O homem espantou a borboleta com a mão e, desiludido, continuou seu caminho triste, sozinho e com medo. Ou seja, essa história do homem, de algum modo, em algum grau, é a história do ter humano. Ele é completamente insensível à maravilha, ao milagre que ele está imerso, a uma série de situações, a contínuo de graça e de agradecimento, mas que ele negligenciou. Então, o diálogo do mundo exterior com a interioridade da pessoa, que é sempre um diálogo que está sendo buscado, né? Um diálogo que está sendo sempre buscado. Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok na internet? Deu uma Que está sendo pequena sempre falha. buscado. Eu vi aqui, apareceu na minha tela, eu falei, mas será que sou eu? Mas esse diálogo entre o exterior e o interior está sempre sendo buscado pelos seres que habitam a interioridade, pelos seres das hierarquias espirituais. Geralmente, esse diálogo é bloqueado por nós que habitamos o mundo material. Esses seres nos acompanham, independente da gente os veja ou não. Mas, na medida em que nós negligenciamos a presença deles, eles deixam de experienciar esse mundo. E para que eles se façam notar, muitas vezes um chamado um pouco mais intenso se faz necessário. Se faz necessário. Ou seja, eu sou um mecanismo de
realização, de vivência das hierarquias espirituais. As hierarquias espirituais só podem adentrar a região química do mundo físico, que é essa região que eu vivo, que nós vivemos, a partir da nossa experiência. Ou seja, elas estão colaborando conosco. E é isso que os livros sagrados vêm nos apontando e nós insistimos em negligenciar. É isso que Confúcio, por exemplo, fala nos seus Analetos, quando ele diz: pratique a nobreza divina e a nobreza humana, naturalmente o acompanhará. É isso que Jesus Cristo fala nos evangelhos: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. É isso que a gente encontra no Antigo Testamento, e esse aqui é um chavão, eu vou até pedir para vocês completarem a frase para a gente ver com alguma eventual inconsistência, que é, no Antigo Testamento, o Senhor é meu pastor e Nada me Nada me faltará. faltará. Nada me faltará. Claro que não, pessoal. Claro que não. Essa é a surpresa. Essa é a surpresa. Olha só, Vera, que situação, né? Todo mundo, essa passagem tão conhecida, e de repente ninguém nunca pensou a esse respeito. Porque quando eu falo, pessoal, que nada me faltará, eu estou falando do mundo exterior. A palavra que mostra a letra viva não é nada, senão uma palavra muito próxima a isso, a essa pegadinha, a essa sacanagem que eu fiz com vocês. Porque isso é uma sacanagem, né, Vera? Saber que todo mundo vai falar nada só para falar isso que eu estou falando é uma sacanagem. Então eu falo isso com todo o perdão da palavra, por favor. Mas é que quando a gente é chocado com algo assim, a possibilidade do aprendizado ela fica de outra qualidade, né? E o que que é isso? O Senhor, veja só a diferença dessa fala. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Opa, o que aconteceu? O Senhor não me faltará. Então, Não o me falta Senhor, coisa alguma. ou seja, você continua na coisa, Leila. Eu quero tirar a gente da coisa. Eu quero dizer que a coisa não importa, mas que a falta das hierarquias superiores e do Senhor para conosco é algo muito mais grave. Porque o fato do Senhor não faltar conosco, a presença desse ser ao nosso lado, é muito mais do que qualquer coisa que nos falte. Porque a própria presença desse ser complementa qualquer eventual coisificação que nos seja necessário. Então, quando eu falo não me faltará, eu vou num lugar de uma interioridade muito mais profícua, muito mais enriquecedora do que aquela do nada. Por quê? Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso pode ser uma barganha. Eu permito que ele seja meu pastor porque eu quero que nada me falte. Então eu acredito em Deus porque eu acho que um dia eu vou morrer e se eu morrer eu quero estar bem na fita. Olha que delicadeza quando a gente coisifica a palavra. A nossa própria atitude de vida é uma tentativa de garantia e de acordos que, eventualmente, não são os acordos mais corretos ou mais interessantes, né? Então, eu peço que vocês não aceitem de bate-pronto o que eu estou falando, mas que vocês pensem a respeito da diferença dessa frase com o nada e com o não. E veja até que ponto que o não me faltará lhe traz algum conforto em relação ao nada me faltará. Grosso modo, quando nada me faltará, fala melhor comigo, é muito provável que a minha própria natureza esteja muito mais vinculada a um entendimento das coisas a partir do ter do que a partir do ser. E quando o Senhor não falta comigo e eu tenho esse acordo com Ele, a minha possibilidade terapêutica de estar ao lado de é completamente diferente. Eu não me importo mais de me colocar 100% à disposição daquela pessoa, de dar o meu contato para ela, porque eu quero estar ao lado e participar daquela vida que a pessoa me honrou. Veja, eu me disponibilizo a estar além do set terapêutico em
oferecimento a essa pessoa. Olha que coisa. Olha que diferença, né? Então é interessante a gente olhar para nós mesmos. Como que é a nossa relação com isso? Porque eu mesmo, quando eu, entre vários médicos, às vezes, em um local de atendimento, o que a gente observa é que uma pessoa, quando se atrasa 10 minutos, algumas pessoas já não atendem mais, porque se sentiram desrespeitadas com aquilo. Quando a pessoa pede para fazer um encaixe, não vou fazer um encaixe porque a lista diz isso. Então é bacana que a gente se olhe em que medida que nós temos essa flexibilidade ou essa inflexibilidade, porque isso também favorece o processo terapêutico. Na medida em que eu estou enrijecido, eu não posso favorecer um processo de descristalização daquele que me procura, né? Claro, tudo dentro de um bom senso, mas a questão aqui é alcançar os limites da nossa própria rigidez. E se eu estiver muito rígido, que eu possa me reprogramar, me revisitar, né? Agora, se a gente puder olhar para as formas de alinhar interior com exterior, nós vamos observar na antroposofia, em várias linhas da tradição, que uma das formas de realizar esse alinhamento é colocar a nossa vida não apenas em relação com os dias da semana, com a minha agenda diária, com o dia que eu vou trabalhar ou com o dia que é sábado e domingo, mas também vivenciar os momentos em que o céu, o sol se move nas diferentes épocas do ano. Porque quando eu desvinculo a minha agenda, o meu calendário, das minhas obrigações, do meu caminho externo, do meu caminho terreno, e passo a vinculá-la a fenômenos cósmicos, as entidades associadas a esses fenômenos cósmicos passam a fazer parte do meu cotidiano. Esteja eu consciente ou não, porque a forma de contato desses seres nem sempre é pelo Zoom, num bate-papo. Congelou. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver. Ele está com problema lá. Vamos ver se ele consegue entrar novamente. Acho que foi. Ele está aqui. Então, Eu saí? Descongelou. Que coisa, hein? Congelou. É você que está me congelando ou a Frozen? Eu acho que é a Frozen. Eu não tenho Não é nada a com Frozen, isso. né? Que minha filha adora Frozen e toda hora ela está aqui, né? Então, vocês estão me acompanhando que a questão dinâmica é desvincular a nossa agenda do cotidiano, né? Sem negligenciá-la 100%, mas estabelecer uma agenda de relação com o céu, com o zodíaco, com as festas do ano, com os equinócios e com os solstícios. Porque essa vinculação naturalmente mostrará ou irradiará a partir do meu ser uma qualidade de informação que permite que as hierarquias espirituais adentrem a minha vida, se interessem em facilitar o meu caminho da mesma forma que eu facilito o caminho delas. Para entrar nessa vida, como a gente ainda não é criador, nós não somos seres criadores, ou alguém aqui conseguiu entrar nesse plano sem ter pai ou mãe. Eu sei que alguns humanos já fazem isso, mas na maioria das vezes o pessoal tem entrado nesse plano, Vera, por meio de pai e mãe, né? Nós ainda não somos seres criadores, a gente não consegue gerar o próprio corpo. Enquanto a gente não consegue fazer esse processo de geração, é importante que a gente saiba que as forças que permitem que a gente esteja aqui são as forças dessas hierarquias superiores. Essas hierarquias que estão vinculadas ao zodíaco,
Essas hierarquias que a antroposofia estuda com minúcia de forma muito interessante. E por que isso é importante? Porque na medida em que elas emprestam essas forças, elas têm interesse em habitar esse mundo. E quando eu estabeleço minimamente uma relação com o cosmos, com esses períodos, eu favoreço também o entendimento delas desse plano físico, que elas não têm corpo ou veículo para habitar. Nós somos como que a coroação da criação. Todos esses seres que hierarquicamente sustentam a criação não têm corpo físico no plano material, na região química do mundo físico. Então nós somos os órgãos desses seres para sentir esse plano. Quanto mais estabelecermos um vínculo com eles, e os fenômenos cósmicos são formas de estabelecer esse vínculo, mais a nossa vida é permeada e resolvida nas coisas inusitadas que às vezes a gente fica de mãos completamente atadas por esses seres, quase que magicamente. Vocês já ouviram falar em sorte? Né? Não tem pessoa que tem sorte? Não parece que às vezes dá tudo certo? Né? O que é? Como que a gente pode chamar essa forma de ser? É a forma de viver considerando. O que é considerar, pessoal? Sidérios é céu. Com é conjunto, colaborando, trabalhando com, considerando, pensando com os céus. Então, quando eu estou considerando, a minha vida é favorecida. Se eu deixo de considerar, a gente volta para o momento inicial dessa reunião. Qual que é o momento inicial dessa reunião e que a Vera nos dá aquela palavra-chave? Se eu não considero, a minha vida se torna um desastre. Ou seja, se eu deixo de pensar com os céus, eu me desconecto dos astros. A desconexão com os astros é o desastre. E o fato é que a história do Sol, ela conta, de algum modo, a história do grande drama cósmico de todos os seres solares. E nós somos seres que somos como que sóis em transformação. E quanto mais eu solarizo o meu ser, quanto mais eu irradio a partir de mim vitalidade, mais o meu princípio de cuidar, mais a minha terapia é efetiva. E dentro desse drama de todos os seres solares, eu lembro esse drama fundamental que hoje é associado com essa nossa referência do drama do Cristo. O Sol conta a própria história da relação do Cristo com a Terra. Por isso que nós vemos agora esse equinócio, nós estamos celebrando o que nesse equinócio de março? Não é algo vinculado com a história do Cristo? A Páscoa não é a própria crucifixão do Cristo? E posterior ressurreição? De fato, o Sol está cruzando a cruz do Equador. Ele está cruzando o Equador nesse equinócio e indo para o hemisfério norte. Ou seja, do ponto de vista da história, da tradição, o que Cristo está fazendo? O corpo físico dele está morrendo e ele está indo para o reino de Deus. Por que a gente fala para o reino de Deus? Porque depois desse equinócio, ele está caminhando em direção ao Trópico de Câncer, lá no hemisfério norte, que é o ponto extremo desse Sol, que é o ponto onde o próprio Sol está mais distante da Terra. É o ponto que ele está mais longe da Terra. Veja, eu não estou falando que ele está mais longe do hemisfério sul, nem do hemisfério norte, eu estou falando da Terra. Então ele vai como que para o mundo de Deus. No outro equinócio, em setembro, ele se aproxima de novo da atmosfera da Terra. E no outro solstício, em dezembro, ele aprofunda a maior proximidade da Terra, como se ele entrasse no fundo da Terra e semeasse a Terra para que por mais um ano a Terra consiga continuar existindo com tantas coisas que nós temos feito com ela.
Então veja, esse ser solar que é simbolizado hoje no Cristo, simboliza todo o mistério da tradição solar e os seres que têm essa vinculação solar. E quanto mais nós estivermos ligados, não precisa ser numa festa, num réveillon, dando... É na nossa interioridade esse processo de relação com o Sol. É perceber que o Sol é um ser que irradia vida. É estabelecer um vínculo com a vida do Sol, com essa proximidade e esse afastamento. Porque na medida que eu estabeleço esse vínculo, eu começo a ser uma referência solar aqui na Terra. Eu passo a me cristificar. Cristificar-se é ser ungido. Essa unção, essa cristificação é dada por seres que hierarquicamente não têm um corpo físico como nós. Então, nessa época que a gente se aproxima, nós estamos na Quaresma, é uma época do quê? De purificação. Por que purificação? Porque se eu vou ser crucificado e subir aos céus, eu não preciso estar num estado de maior pureza possível para ser digno de fazer essa ascensão? Agora, se eu quiser comer, subindo aos céus, comendo ovo de Páscoa, me empanturrando de ovo de Páscoa, será que é isso que está acontecendo? Veja, ninguém contra o ovo de Páscoa, mas vamos ver o que a gente fez com a sacralidade desses momentos, com a purificação desses momentos. Porque a própria purificação tem uma relação direta com o sangue. E na medida em que eu me alimento de uma determinada forma, o meu veículo físico, começando pelo sangue, não está puro o suficiente para que eu tenha consciência plena do meu espiritual. Então, a questão da alimentação é algo que a gente precisa estar muito atento. Não só a alimentação da Páscoa, mas a alimentação durante o ano todo, porque cada época tem o seu alimento. Em algum outro momento, isso foi muito mais sério. Hoje a gente conquistou uma supremacia sobre a natureza que dificulta demais que a gente saiba quais são os alimentos daquela determinada época. Ou seja, é outra dessacralização. E depois a gente reclama do estupro. O que a gente faz com a alimentação, comendo de qualquer coisa, obrigando a terra a fornecer numa época que não seria natural para ela, é um estupro em escala menor. Então é importante que a gente tenha a coerência máxima para que algumas experiências se afastem de fato do nosso campo. Né? Porque aquilo que a gente faz com a Terra se reflete também na qualidade das experiências que nós vamos ter na nossa própria vida. A Terra está vivendo conosco. A Terra não é um pedaço de pedra. A Terra é um ser que consegue abrigar na sua interioridade 4 ondas de vida. Os minerais, os vegetais, os animais e os humanos. A Terra é muito mais desenvolvida que a gente, pessoal. Então, se a gente não tiver essa relação de oração para com a Terra, o meu poder curativo, a forma como eu caminho sobre a Terra, vai ser uma relação de superficialidade. Essa porta não se abriu para mim. E se ela não se abre para mim, o meu poder terapêutico é limitado. Para quem mais essa porta não se abriu e era uma pessoa que sabia de tudo das artes terapêuticas? Fausto, né? Fausto foi lá na porta, ele foi falar com o espírito da terra. Vocês lembram? Vocês leram Fausto? Ele foi conversar com o espírito da terra porque ele tinha esgotado toda a possibilidade de conhecimento na superfície da terra. E ele precisaria que um espírito de qualidade superior o ensinasse. E o que a terra fez? Ela se negou a ensinar. Porque ele é um estuprador. Me perdoe a palavra, mas eu quero dizer aquela pessoa que força uma situação, a revelia daquilo que o conhecimento está disponível de comungar com ele, ele força, ele quer arrancar o conhecimento. É como a ciência convencional faz hoje no laboratório. É como o pesquisador quer aprender. É como as pessoas vão para os congressos e querem espremer o conhecimento. As pessoas não têm uma disponibilidade de entrar numa relação de comunhão com o saber.
As pessoas querem espremer o livro e pegar aquilo que elas sabem e não querem dar nada de si para aquele saber. A gente precisa, em algum grau, vivificar o saber, fazer com que o saber entre em nós e nos conte aquilo que a ciência ainda não foi capaz de arrancar dele, que é o que o goetheanismo nos propõe. Para eu saber algo da árvore, eu tenho que me colocar em relação a ela e aguardar que ela me conte algo. Saber que a minha observação não é a última palavra e que esse ser pode me contar algo dele. Essa disponibilidade para uma relação de comunhão e não para uma relação de agressão para saber é fundamental na relação terapêutica também. Senão eu vou acreditar que aquela pessoa que chega procurando minha ajuda é como um carro quebrado ou como um eletrodoméstico quebrado que eu vou dar as orientações para consertar. Não é nada disso. Se eu não entender que ela traz algo de mim também, nada vai acontecer. Então, em relação às hierarquias, os processos cósmicos fazem o mesmo. A gente se cura quando a gente estabelece essa relação de vida. Essa relação de vida com a Páscoa e com a história da Páscoa. Porque por muito tempo, para várias tradições, e ainda hoje algumas tradições estão aferradas a isso, a Páscoa era uma festa lunar. A Lua gira ao redor da Terra. A Lua é praticamente um pedaço de terra destacado. É um mineral mesmo, nem luz ela tem. Mas ela ajuda, em algum grau, a refletir a luz, ela nos dá uma noção, então ela tem a sua importância. Hoje a Páscoa é uma festa solar. A Páscoa era uma festa lunar para as religiões diovísticas, para as religiões que cultivam a Lua. Vocês veem que tem religiões e práticas que a Páscoa vai acontecer no dia exato da Lua cheia. São religiões e práticas lunares. A Páscoa cristã é solar. Portanto, ela é sempre marcada no primeiro domingo que sucede o acontecimento da lua cheia. Nunca a Páscoa cristã acontece no momento em que a lua está crescendo. E por isso ela é uma festa migratória. Observem essa semana que está perto, vocês vão poder ver. Quando a lua estiver cheia, no domingo seguinte à lua cheia, após a data do equinócio, é o domingo de Páscoa. Então, a Páscoa cristã é sempre no domingo. A Páscoa geovística, daqueles que cultivam aí um culto lunar, né, é no dia da lua cheia. E ela é a passagem, né, Pessah, vocês já ouviram falar, né, que é a passagem do quê? Do anjo da morte. O anjo da morte que leva os primogênitos. Só aqueles que tinham a marca do cordeiro que não tiveram seus primogênitos levados pela morte. Por isso que a Páscoa é uma festa muito relacionada ao perdão, né? A gente precisa estar purificado para que a gente seja elevado aos céus, né? É um processo terapêutico. Se eu estou curado, se eu estou purificado, eu posso adentrar o templo, né? Um exemplo nas passagens do Evangelho muito interessante do poder de curar daquele que está curado é quando aquela moça que sangra toca o manto do Jesus Cristo quando ele passa, né? O que é esse manto? Esse manto não necessariamente é um manto, roupa que ele veste, mas é um manto que todos nós carregamos, saibamos ou não. É um manto que, na verdade, é o motivo pelo qual nós estamos aqui vivos hoje. É o manto sobre o qual nós estamos trabalhando. É o manto que é a própria camada do corpo etérico, do corpo vital, que é o nosso corpo-alma. São as duas camadas superiores do nosso corpo vital. O éter de luz e o éter refletor. Essas duas camadas superiores do éter são os nossos mantos, que vitalizam os mantos interiores, o próprio corpo físico e os dois éteres interiores. Para que o nosso potencial de cura seja pleno,
nós precisamos aumentar o brilho desse manto, para que, sem que a gente fale nada e nem esteja num set terapêutico, só de nós entrarmos em algum lugar, nós já estarmos trazendo cura, irradiando cura, favorecendo processos, favorecendo a abertura de portas, né? Para que, se alguém nos tocar, esse toque seja curativo para eles. Olha, não seria maravilhoso? Né? E de preferência de uma forma que a gente nem perceba. Porque se eu percebo, eu corro o risco de me regozijar. Né? A questão é transbordar isso sem que eu me dê conta, sem que eu perceba. Para isso, qual que é o trabalho que eu preciso fazer na minha interioridade? Trabalho básico. Estabelecer uma relação de paz com os meus demônios e os diabos que estão à minha volta. Olha que loucura. Olha que loucura. O que são esses demônios? São fragmentações do meu próprio ser que precisam ser ressintetizados. São falhas que me acompanham dentro do meu caráter. Quem são os diabos? São esses dois seres que são muito bem retratados na literatura, um em Fausto, na forma de Mefistófeles, que é uma própria oitava desse ser que é Lúcifer, que astrologicamente se manifesta como Marte, e aquele outro diabo que se manifesta no Antigo Testamento em Jó, que é Satã, e que astrologicamente se manifesta como Saturno. Esses dois seres, e que a linguagem astrológica me dá uma boa noção de como eles se posicionam dentro do meu tema natal e como eles conversam entre si, precisariam ser profundamente conhecidos, porque eles vão nos tentar a vida inteira. Esse é o trabalho deles. Assim como o nosso trabalho não é querer ensiná-los, mas sendo e fazendo o que nós precisamos fazer na melhor medida, eles vão ser instruídos e elevados junto conosco. Porque são as dificuldades que esses seres oferecem no nosso caminho que vão criar musculatura no nosso manto nupcial para que ao morrer a gente consiga realizar esse casamento. Esse casamento espiritual que eventualmente torne desnecessária uma eventual reencarnação. Que a gente possa, de uma forma definitiva, cumprir com o nosso plano aqui e possa trabalhar sem a necessidade de adentrar tão profundamente na matéria. Até que eu saiba fazer isso, eu posso apurar na melhor possibilidade o meu caráter, para que eu irradie luz e desperte o interesse desses seres espirituais por mim, para que eles caminhem ao meu lado e inspirem o meu movimento. Essa inspiração desses seres vai favorecer demais o meu potencial terapêutico. Eu favoreço muito mais os processos de cura dos outros na medida em que, minimamente, eu consigo estabelecer uma relação de comunhão com esses seres. Ou seja, entender o estado que eu me encontro é uma fundamental. Por quê? Porque nós somos apenas aquilo que nós fizemos de nós mesmos. É isso que nós somos. Nós estamos aqui lapidando o nosso caráter. Ainda não somos criadores. Então, voltando talvez a essa questão, né, disso que nos compõe enquanto um primeiro tecido, essa própria necessidade da alimentação, olha o que a gente fez na primeira década do século XX. Quando a gente aprende, a partir da ciência, o método de fixação do nitrogênio em laboratório e fazemos os fertilizantes, a gente quebra pela primeira vez toda a relação com as estações do ano e as diferentes culturas daquilo que nos é oferecido para que a gente consuma. Quando a gente descobre
A fixação do nitrogênio é possível fazer não só bombas, mas os fertilizantes. E os fertilizantes é que estabeleceram a quebra do nosso contato com a natureza, com o tempo da natureza e com o que a natureza tem em cada tempo a nos oferecer. Quando você se desvincula dessa oferta da natureza, eu me desvinculo completamente do funcionamento das estações do ano e das ofertas sazonais que cada estação está me oferecendo. Nós passamos a controlar a natureza. Isso é uma forma de violência. Se eu violento a natureza, eu corro o risco da natureza se tornar violenta também. E nesse sentido, eu sugiro para vocês a leitura dos 4 volumes daquela obra da Gudrun, né? Que se chama Novos Caminhos de Alimentação, onde ela vai mostrar quais são os alimentos mais adequados para cada uma das épocas, quais são os alimentos que em qualquer época devem ser muito cuidados para que a gente não ingira ou para que a gente se mantenha afastado, de forma que minimamente a gente possa resgatar uma prática pessoal de relação com a tradição. Que tradição? A tradição da terra e os tempos da terra. Então, naturalmente, equinócio e solstício vão ser parte da minha vida. Não vão ser mais algo que vai ser lembrado por alguém quando estiver passando na frente, ou por alguma celebração, ou por alguma igreja. Mas 2 aspectos nessa literatura da Gudrun chamam especial atenção em relação ao nosso caminho interior e exterior, porque são substâncias que estão muito presentes no nosso cotidiano e que ela é muito dura, não só ela, mas o Steiner. Steiner é muito duro. Ita Wegman também, que era responsável pelo setor médico da antroposofia, também fala de uma forma muito incisiva sobre essas substâncias e nos alerta sobre elas. Que substâncias são essas? A primeira delas, o açúcar. Pessoal, o açúcar. Nós estamos na época do ovo de Páscoa. Nós vamos se esbudegar nos ovos de Páscoa. Quem não bobear, já está comendo ovo de Páscoa desde já, não esperou nem a Páscoa chegar. E o que a Gudrun, o que o Steiner fala do açúcar? O que a Ita Wegman fala do açúcar? O açúcar enfraquece o eu. O que significa isso? Ter o eu enfraquecido. É a partir do eu que o meu impulso volitivo acontece. Então, isso ainda é uma informação vaga, né? Mas se eu puder, respeitosamente, observar a questão do eu e da vontade em um paciente ou em um familiar portador de diabetes, talvez eu entenda qual seja a lição que está por trás disso. Observem a vontade de um paciente, uma pessoa portadora de diabetes. São pacientes de grande dificuldade de aderência ao tratamento. A vontade é fraquíssima. É muito curioso isso. Um ser de vontade tão enfraquecido e que tem essa avidez pelo açúcar. É muito curioso isso. Então, vale a pena estudar na antroposofia a leitura do açúcar e como ele se vincula à nossa estrutura anímica. Até para, eventualmente, fazer uma prática de 15 dias, porque 15 dias sem açúcar não vai matar ninguém, acredito, né? Pode dar um pouco de sono, um pouco de desespero, um pouco de coceira, mas ninguém vai morrer. Né? Então, 15 dias sem açúcar é algo interessante de fazer enquanto experiência e ver o que acontece na sua disposição, como você acorda, como você conversa, se você está irritado ou não, se você está tranquilo ou não, como que essa substância se relaciona com você. Observe, não esqueça, o açúcar está praticamente em tudo. Então, o que a gente vai conseguir é minimizar para fazer a experiência. Goetheanismo, pessoal. O melhor lugar para a gente fazer experiência é o nosso laboratório. O principal laboratório é o corpo. Então, quando eu submeto o corpo a uma experiência de restrição de algo que todo dia eu faço, eu vou de fato conhecer quem é aquela substância e o que está por trás dessa substância. Não adianta ler a respeito. Faça a experiência, seja a experiência. Né? Qual que é a outra substância que Steiner, assim,
repudia e que Gudrun chama muito a atenção e que geralmente é muito comum, muito presente nas celebrações. Qual que é? Quem que é o nosso amigo? O álcool, Uau. né? O álcool. Esse ser não é um ser simples. E Steiner é muito incisivo nesse assunto, né, quanto a essa questão. Muito incisivo. O fato é que o álcool, no processo humano, num determinado momento, ele foi muito importante para atuar como fator que desvinculasse a nossa vivência no mundo espiritual para que a gente pudesse adentrar com a profundidade adequada o mundo terreno. Ou seja, no processo de encarnação, para a gente chegar no nadir da materialidade, ele foi importante. Ele foi elemento de desvinculação. Só que agora, na medida em que a gente experienciou a matéria e precisa ascender, após o mistério do Cristo, após a ceia, onde a gente vai ver em Mateus 26, em Marcos 14, em Lucas 22, o que de fato deve ser tido como aquilo que é o corpo e o sangue, quando nós tivermos Olha, o mel é outra coisa, né? O mel é outra conversa, porque aí a gente precisa ler, existem textos e livros antroposóficos específicos só tratando do mel, né? O mel, se ele fosse consumido de forma casta, né? Por que casta? Porque o mel implica no trabalho das abelhas, né? E a gente não poderia fazer dessa alimentação um mecanismo de exploração. Se a gente consumisse o mel com castidade, é ele que, da mesma forma que o leite materno que nos aterra, é ele que vai nos ajudar no processo de escarnação, né? Então, tem um texto antroposófico sobre o mel, livros antroposóficos sobre o mel, e o mel tem a sua função, né? Não vamos confundir mel com açúcar. O mel é um alimento de outra qualidade. O mel tem um elemento doce presente, mas é um ser de outra qualidade, né? A gente está falando de seres de natureza muito diferente, né? O fato é que na última ceia, qual que é o conselho do mestre em relação ao álcool, né? Da mesma forma que o mestre começa o trabalho em Canaã, nas bodas de Canaã, transformando a água em vinho, ele termina a vida fazendo a ceia numa casa onde foi convidado a levar cântaros de água para o local do banquete e falou como algumas de suas últimas palavras: não mais bebereis do fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino dos céus, o pão e a água da vida. Então, as pessoas que justificam beber o vinho, dizendo que Jesus bebia o vinho, talvez seja uma falácia, talvez seja falacioso, talvez seja um descuido. Não é possível despertar as nossas forças pessoais de natureza espiritual, estabelecendo um vínculo com esse espírito, porque o álcool é um espírito que também nos leva a outra instância, que nos desvia do espiritual, que impossibilita a emancipação do nosso ser. Isso é muito importante que a gente saiba, que muitas vezes na celebração a gente usa o álcool, né? E é algo que absolutamente não nos eleva, senão nos retira da presença do sagrado, nos animaliza, né? Então, acredito que no livro 4 da Gudrun, ela vai fazer um tratamento muito adequado do que é o álcool, quem é esse ser e qual que é a leitura de Steiner sobre o álcool, para que nós mesmos possamos tomar nossas decisões, né? Façamos nossas escolhas e se é com ele que a gente quer ter essa relação, né? Agora, é importante também lembrar que o caminho do terapeuta, ele é biológico, ele tem uma realidade física, mas basicamente, fundamentalmente, ele é biográfico. E quando eu falo em biografia, eu não estou mais falando de algo no mundo físico. Ainda que aconteça nessa realidade, a biografia é algo que tem realidade puramente espiritual. Daí a importância de aprender os ciclos biográficos, os setênios,
o funcionamento desse relógio da vida, que basicamente é o funcionamento desse relógio que a gente chama de zodíaco, de astrologia. Né? Nesse sentido, eu acho muito interessante que a gente tenha em mente aquele gráfico. Vocês lembram daquele gráfico? Será que eu consigo mostrar aqui? Lembra aquele gráfico? Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um share screen aqui. E deixa eu pôr você como co-host aqui. Prontinho. É muito importante, como terapeutas, olha, que a gente tenha isso aqui, de algum modo, vocês têm esse quadro, né? As fases do desenvolvimento humano, baseado nos setênios, onde a gente vai perceber que nós somos uma emanação espiritual mergulhando numa experiência carnal, e a partir da relação do espírito com a matéria, eu vou alimentar uma realidade anímica. Esse esquema dos setênios, se vocês não tiverem, eu posso passar para a Vera, para passar para vocês. Pode passar, sim. Ele é um gráfico que faz uma síntese para nós que temos essa leitura do processo terapêutico muito importante. Porque se em cada fase algumas experiências não aconteceram de uma forma saudável, é muito provável que naquela mesma fase que isso não aconteceu, que está a semente do problema que eu estou vivenciando hoje. E eu gosto muito, pelo menos, dos 3 primeiros setênios, quando Steiner diz que nos primeiros 7 anos a experiência pedagógica da criança diz respeito ao aprendizado do mundo ser bom. E se o mundo não foi bom para a pessoa do 0 ao 7, se ele não foi belo para as pessoas do 7 ao 14, e se ele não foi verdadeiro dos 14 aos 21, praticamente tudo que vem a posteriori, em termos do amadurecimento psíquico e do amadurecimento espiritual, vai haver um comprometimento. Então, acho que nós, que estamos ligados a linhas terapêuticas, esse quadro, ele resume de uma forma muito apropriada o que cada setênio deveria estar vivenciando enquanto um processo de amadurecimento, para que a doença não tenha espaço. Né? Porque depois dos 21 anos, existem crises. Né? E ele fala aqui de crises muito interessantes e muito bem caracterizadas. A crise de identidade dos 21 aos 28, a crise de talentos ao redor dos 28, a crise de autenticidade ao redor dos 35. Por que autenticidade? Porque é uma idade que você começa a perceber se aquilo que você fez realmente é algo que era uma verdade para você, ou você fez porque o seu vizinho queria, porque seu pai, sua mãe queria que você fizesse. Então você se percebe como uma farsa para você mesmo. A crise existencial ao redor dos 42 aos 49, quando você olha para a possibilidade da morte, algo que até então era impensável, você começa a falar, puxa, eu estou há 42 anos dentro desse corpo. Olha só, o que será que vem por aí? Será que tem algo a mais por vir? Então, essa dinâmica em perspectiva da biografia, eu acho que é uma das pérolas que a antroposofia nos oferece. E vinculado a essa dinâmica, uma linguagem que favorece demais essa relação de entendimento com a minha realidade interior é essa linguagem relacionada à astrologia. A astrologia é uma linguagem que possibilita uma relação com todos os seres das hierarquias espirituais. Então é muito precioso conseguir vivenciar um gráfico em que você possa olhar para os seres de hierarquias espirituais superiores e nomeá-los, ao ponto de poder estabelecer uma relação com eles no seu próprio tema natal, pessoal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso saber que esses seres estão interessados em nós e que a gente tem forças zodiacais ligadas a cada um desses seres que também estão vinculadas
a cada uma das partes do nosso corpo físico. Porque quando eu compreendo a relação das hierarquias espirituais, a hierarquia de Áries com a cabeça, a hierarquia de Touro com a garganta, a hierarquia de Gêmeos com os braços e com o pulmão, a hierarquia de Câncer com o estômago e com as mamas, a hierarquia de Leão com o coração e com a coluna, a hierarquia de Virgem com o intestino, Libra com os rins, Escorpião com os genitais e o reto, Sagitário com a porção baixa da coluna e as coxas, Capricórnio com os joelhos, Aquário com as pernas e Peixe com os pés, eu me aproprio de uma linguagem extremamente poderosa do ponto de vista simbólico para saber quais são os acordos que aquela pessoa que se encontra na minha frente quebrou para ela estar adoecida naquele determinado órgão ou com aquela determinada queixa. Então, esse mundo simbólico da astrologia, esse mundo simbólico dos setênios da avaliação biográfica, ele é uma pérola para a gente adentrar a realidade interior do nosso ser, de modo que a gente possa se reerguer a partir de dentro. E até apontar para aqueles que à nossa volta caem, eventualmente, para alguma solução na sua própria vida. Né? Então, resumidamente, se a gente puder esquematizar, o que da astrologia poderia me referenciar com uma linguagem para eu não me perder? Primeiro lugar, conseguir estabelecer uma relação das hierarquias zodiacais por trás dos signos. Para de achar que o zodíaco é simplesmente Áries, Touro, Gêmeos e é uma constelação. Steiner fala textualmente para a gente, em obras em que ele fala das hierarquias espirituais e zodíaco. As constelações visíveis no céu são os corpos físicos das hierarquias espirituais. Ou seja, aquela constelação que simboliza algo que astrologicamente, que astronomicamente eu posso olhar, é o corpo físico, é a parte física de seres espirituais e que eu posso ver nesse plano. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu posso ver o espiritual em perspectiva e, no meu tema natal, qual que é a minha relação pessoal com esse espiritual. Como? Observando qual que é a minha natureza essencial. Onde está no tema natal a natureza essencial? No Sol. Quando eu vejo o signo onde está o Sol, eu vejo qual que é o meu vínculo espiritual mais profundo. E qual é a hierarquia que empresta o seu ser para que a minha essência aconteça nesse plano. Eu posso ver também, num zodíaco, qual que é a minha qualidade em termos de essência anímica. Eu posso ver o estado da minha alma. Como eu vejo a minha alma? Na Lua. A Lua faz muitos aspectos, ela conversa. A minha alma tem um grau de desenvolvimento disponível à comunhão. A minha Lua não faz aspectos. Nossa, como eu tenho a alma fechada dentro do próprio umbigo. Será que eu tenho uma alma atrofiada? Será que é por isso que eu sou tão materialista? Pode ser. Como é que eu vejo e estudo a qualidade do meu veículo físico? Pelo meu ascendente, eu vou ver a qualidade do meu corpo. Como é que eu vejo para onde eu estou indo? A gente tem na antroposofia essa leitura dos retornos dos nódos, os nódulos lunares. Os nódulos lunares são a própria seta existencial. O nó do norte dá o sentido de propósito. O que eu poderia estar seguindo para me realizar? O nó do sul é aquilo que eu já trago como expertise. É a minha zona de conforto. Opa! Comecei a estudar isso e percebi que eu tenho um monte de planeta no nó do sul. Opa! Caiu a ficha do porquê que eu tenho a tendência a repetir o passado. Por que eu faço sempre os mesmos erros? Por que a minha experiência é sempre da mesma natureza? Por que eu não consigo ir para frente? Olha que maravilha! Pela astrologia eu também posso ter toda uma noção de como é a minha relação com esse diabolismo que habita à minha volta. Todas as experiências diabólicas de separatividade, de medo, onde eu sou tentado. Onde eu vejo isso? Nos planetas Marte e Saturno. Você vê, é uma linguagem simbólica a partir de onde eu posso chegar com profundidade numa interioridade e que é um mundo
enorme, muito mais interessante do que os shopping centers e o mundo exterior está me oferecendo hoje. Então, quanto mais eu estiver nutrido dessa interioridade em termos de autoentendimento, mais eu posso favorecer o entendimento do outro, abrir a porta para o outro nesse autoentendimento e favorecer a emancipação do outro nesse caminho de entendimento. Então veja, eu só posso levar o outro aonde eu já habito. Se eu não conheço isso, eu não posso abrir essa porta. Eu vou ver uma parede, eu vou ver um sistema quanto ao qual eu serei preconceituoso. Eu me coloco de forma indisponível, né? Agora, não tem nem como falar de Mercúrio, Vênus e Júpiter até que a gente se aproprie dessa estrutura elementar. Porque falar de atributos espirituais que a gente ainda está por desenvolver, de épocas que estão por vir, porque vocês sabem, pela literatura antroposófica, que a gente está no período terrestre, né? Que a gente passou pelo período de Saturno. Deixa eu mostrar aqui um esqueminha para vocês, né? A gente passou pelo período de Saturno, olha aqui, né? Foi para um período solar, foi para um período lunar e atualmente a gente está no período terrestre. Né? Ó, nós estamos aqui no globo D, na Terra, na região química do mundo físico. Né? Quando a gente começou a existir, ó, os senhores da mente eram os humanos, os principados, ou os arqueus, como Steiner fala. Os arqueus eram humanos no período de Saturno. No período solar, quem eram os humanos? Os arcanjos. No período lunar, quem eram os humanos? Os anjos. No período terrestre, quem são os humanos? Nós. E no livro An Outline on Esoteric Science, Steiner vai nos mostrar que no período de Júpiter, que é o período que se segue ao período terreno, nós deixaremos de ter à nossa volta isso que hoje a gente reconhece como reino mineral. Nós só vamos nos relacionar com os seres dos reinos acima do vegetal. Né? E assim por diante. Mas por que é importante? É importante conhecer esse caminho, senão o nosso caminho fica muito restrito ao plano terrestre, ao mundo exterior. E o mundo interior é tudo aquilo que não está aqui nessa região química, no globo D. Tudo isso que está acima é mundo interior, que é o mundo onde as hierarquias espirituais habitam, que é o mundo a partir de onde as forças de vida nos alcançam. E são essas forças de vida que nós queremos estabelecer relação para que o nosso poder de cura aumente, seja acrescentado. Né? E nós sabemos, dentro desse estudo das épocas, dentro desse estudo dos períodos, que nós estamos atualmente no quarto período pós-Atlântico. E Steiner é claro naquilo que esse quarto período pede de nós. O que esse quarto período pede de nós? O desenvolvimento do quê? Da razão e do discernimento. Então, encontros como esse que nós estamos tendo agora não são encontros para vocês escutarem e acreditarem em tudo que alguém fala. Senão, encontros para vocês escutarem, pensarem a respeito, raciocinarem, aplicar o seu melhor discernimento para ver se algo daquilo faz sentido para que eu coloque em prática. Então a pergunta é essa: faz sentido? Tem que ser uma pergunta, porque a pergunta ela está sempre grávida de todas as possibilidades. Mas eu preciso fazer a pergunta. Mais do que ter certezas, é muito importante que a gente tenha as perguntas. As perguntas, repito, elas sempre portam todas as respostas no seu interior. Né? E se a gente não tem as perguntas, qualquer resposta que dão para a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar que seja a melhor resposta. Né? Agora, afinal, né, voltando para esse momento presente, esse momento que nos envolve. Né? Como que a gente chegou nessa situação? Se há um mundo espiritual, se há um mundo interior, se há um mundo interno, se há um caminho interno, como que a gente se perdeu tanto nesse mundo exterior? Como que a gente, se há um mundo interno sustentando esse mundo externo, esse mundo material,
o que aconteceu? Nós perdemos a relação de fluxo. Porque é um fluxo. Do mesmo jeito que nós temos nesse mundo material o fluxo respiratório, aonde eu respiro para dentro e solto para fora, existe um outro fluxo, que é o fluxo da graça, que acontece quando eu inspiro, eu venho para o mundo externo material, e expiro, eu vou para o mundo interno espiritual. Porque quando eu inspiro, eu trago o mundo para dentro de mim. E quando eu expiro, eu me lanço para o mundo. Esse lançar-se para o mundo é ir para uma aparente exterioridade, mas que me recebe em seu interior. Nós perdemos o fluxo. Nós perdemos o fluxo dessa respiração que vai e volta. A gente respira esse arzinho aqui, que vai dentro e fora, mas a gente perdeu a nossa relação com a respiração espiritual. Nós prendemos a respiração. É como se eu respirasse e prendesse o ar. Esse é o materialismo. Esse prender a respiração é um mergulho no materialismo. Faltou aquele ar que está no interior, no mundo espiritual. Eu não me disponibilizei a estabelecer uma relação de comunhão. Mais uma pegadinha para vocês, então. O que é, quando a gente fala espírito, né? Tem essa palavra espíritus, que é uma palavra latina, né? Vocês sabem o que significa espíritus? Porque a pessoa fala espiritualidade, fica falando um monte de coisa para definir o que é espiritualidade. O que é espíritus? O que é isso em latim? Vocês sabem? Ninguém sabe o que é espíritus? É quase Sprite, né? Mas não é. Mas Sprite talvez ele tenha esse ímpeto, né? O que é espíritus? Vera, você lembra o que é espíritus? Desculpe, eu estou aqui atendendo uma ligação, Ricardo. Que é isso, Vera? Agora eu me senti... Eu estou passando o link aqui para uma pessoa que já está chegando. Só um minutinho. Tá bom. Ninguém sabe o que é espíritus? Pois espíritus é exatamente isso do que a gente está falando. Sopro. Espíritus é sopro. Então, qual que é o ato mais espiritual que a gente faz? Respirar. Então, você tem uma prática espiritual? Sim. Eu respiro Deus, eu expiro Deus. Eu estou em comunhão plena com a vida. Espiritualizar-se de alguma forma é inspirar, expirar, ou seja, estabelecer uma relação de fluxo. Quando eu perco o fluxo, quando a troca se interrompe, eu adoeço. Ou porque eu acumulo demais alguma coisa, ou porque eu careço de alguma coisa que está lá fora. E a gente vivencia nesse momento um processo, um desafio da humanidade, justamente que diz respeito a essa dinâmica de troca, né? Que é uma dinâmica mercurial. Por quê? Esse processo que a gente está vivendo hoje, na humanidade, no mundo todo, no planeta Terra, é de um ser que nos visita e acomete exatamente qual região do corpo? O endotélio. O que é o endotélio? O endotélio é a camada que reveste o interior dos vasos. Essa é a camada a partir de onde todas as trocas acontecem. Se as trocas que eu realizo em todos os níveis deixam de acontecer, alguma doença vem para me lembrar a melhorar a qualidade dessas trocas. Tudo que diz respeito à troca diz respeito a mercúrio. E, portanto, endotélio, pulmão, intestino, são todos locais de processo de troca e discernimento. E nós, enquanto terapeutas, trabalhamos onde? Nesse limite.
nessas portas onde as trocas podem acontecer, né? Educando sempre a pessoa para melhorar a qualidade para estabelecer uma relação de comunhão, para dar e receber. Às vezes, essa relação de comunhão é auxiliando a pessoa a realizar um processo de perdão, de perdoar, de soltar, de devolver. Porque uma pessoa que não perdoa, ela está segurando para ela. Ela perdeu o fluxo de relação com o fluxo. A conexão ficou instável. Então, todo o processo de adoecimento é uma perda de relação com o fluxo. Então, é muito importante observar como está o meu fluxo de troca. O meu fluxo não só de respirar, mas de comer e soltar a comida. O meu fluxo de perdoar e de pedir perdão. E o meu fluxo de dar e receber em todos os níveis. Steiner chama atenção em relação a esse fluxo, para que a saúde aconteça de forma plena, em uma de suas leis, que ele chama de lei social. Vocês já ouviram falar na lei social principal? Já ouviram falar nessa lei social? É a lei que Steiner diz deveria reger todos os nossos processos de troca e de interação, né? Eu vou ler para vocês um trechinho que está num texto, num trabalho bonito que a Ute, vocês conhecem a Ute Kremer? Ela é um ser que encarna a melhor possibilidade, um melhor exemplo de aplicação da lei social principal. Ela é a manifestação da lei social principal. E para a gente saber isso, é só a gente encontrar com ela e conversar um pouquinho. Deixa ela contar alguma coisa para a gente. Não precisa fazer força. Porque quando a pessoa a gente é agraciado com a possibilidade de aprender pela presença. Mesmo que a pessoa fique quieta, quando ela é algo luminoso, ela nos envolve no seu ser. E a própria presença da pessoa pode nos emocionar ou nos conduzir a um entendimento de qualidade superior. Olha, é muito difícil aceitar o que eu estou falando, porque são vivências pessoais que implicam numa sensibilidade dos nossos próprios veículos, né? Mas a UT tem essa habilidade, mesmo com a gente que é pangaré e retardado, a presença dela nos ilumina, né? E a UT conta assim, olha aqui, ó, Rudolf Steiner formulou a lei social principal da seguinte maneira. Olha que bonito que é isso, pessoal. O bem-estar de um todo, formado por pessoas que trabalham em conjunto, é tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si os resultados do seu trabalho. Ou seja, quanto mais ele ceder esses resultados aos seus colaboradores e quanto mais suas necessidades forem satisfeitas, não pelo seu próprio trabalho, mas pelo dos outros. Observem, observem, eu vou ler de novo, mas observem o fluxo de você realizar um trabalho que não é para você e o meio devolver a qualidade de exatamente aquilo que nós precisamos por um processo misterioso. Então vamos de novo. A lei social principal, né? É a lei que Steiner diz que todo encontro, todo processo terapêutico, todo processo de negociação, tudo que fosse criado deveria se basear. Então olha lá. Deixa eu virar aqui. O bem-estar de um todo formado por pessoas que trabalham em conjunto é tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si os resultados de seu trabalho. Ou seja, quanto mais ele ceder esses resultados a seus colaboradores e quanto mais suas necessidades forem satisfeitas, não pelo trabalho, mas pelo trabalho dos outros.
Olha, não é gostoso só de ouvir, imaginar a gente trabalhar num lugar desse, que a gente não precise se preocupar com a nossa sobrevivência, mas sabendo que, oferecendo o melhor que nós temos a dar, naturalmente nós receberíamos aquilo que nos caberia, mas não porque a gente está preocupado, porque aquilo é natural. Olha o mundo que esse ser já concebia num outro momento. Você mudou alguma coisa, Vera? Alguma Não, confusão? desculpe, eu ia pôr a lei social aí no Ah, vídeo, pode pôr. no texto. Deixa eu ver se eu Tá? consigo aqui. É um pouquinho diferente do seu. Mas você já leu, acho que nem precisa. Você quer que eu Ah, ponha? você que sabe. Acho que a gente está aberto a qualquer coisa, né? Não, depois eu mando para eles. Tá bom, manda a lei social, porque isso é como que, da É, mesma eu forma que a gente mando para faz eles. da mesma forma que a gente faz uma oração pela manhã, da mesma forma que a gente faz a retrospecção, é importante que a gente leia a lei social principal para ver se a gente está conseguindo vincular esse princípio à forma como a gente é remunerado, à forma como a gente se relaciona com a sociedade, né? E aí é muito importante, quando a gente começa a buscar valores dessa envergadura, que a gente esteja atento a dois grandes desafios do mundo moderno. Dois gigantes que podem nos causar muitos problemas, muitas dificuldades. Quem são eles? O senso comum e a opinião pública. Pessoal, o senso comum e a opinião pública são entidades assim que podem nos trazer muitos problemas, porque eventualmente começa a se tornar referências para você nivelar o seu próprio ser. E uma pessoa que está num direcionamento espiritual começa a sentir uma certa estranheza pelo ambiente do mundo material. E se nessa estranheza ele busca uma referência na materialidade, e geralmente essa referência é dada pela média, que é o senso comum e a opinião pública, a pessoa é capaz de despencar das suas conquistas e regredir no seu processo. Olha que desafio. Então, ao invés do senso comum e da opinião pública, o que nós deveríamos desenvolver? Que é a missão dessa quarta época pós-Atlântica, né? O bom senso. O bom senso é um senso interior, é um discernimento. Sem bom senso, a vida é um desastre. E a Vera já explicou no começo. Desastre é um desencontro com os astros. Sem bom senso, eu me desconecto dos céus. Eu me perco dos tempos dos céus. Eu me desorganizo. A minha vida se torna caótica. E o caos chega na minha vida para quê? Para me dar a oportunidade de reorganizar. O caos não é algo que deve ser mal-vindo, ele deve ser sempre bem-vindo, porque o caos é o princípio criador por excelência. A partir do caos tudo surge, né? O próprio cosmos é uma emergência do caos. E olhe, não tenham o caos como sinônimo de desordem. O caos é um ser de natureza de outra qualidade de ordem, de difícil compreensão e racionalização. Caos não é desordem, né? Falar, minha vida está um caos. Você precisa saber o que você está falando, né? Não confunda caos com desordem, que são coisas diferentes. As palavras são muito delicadas, tem palavras que a gente tem que ser muito cuidadoso para não se perder, né? Duas palavras que também eu sempre converso com a minha filha a respeito, né? Que são palavras que estão muito no nosso cotidiano. Essa coisa do gostar e do amar, né? Nossa, como essas palavras são complicadas. São muito complicadas, né? Porque chega uma hora, a filha de 4 anos fala eu te amo. Será que ela sabe o que está falando? Quando a filha de 4 anos fala para o pai eu te amo, ela tem que entender, e eu tenho que ter essa conversa com uma criança de 4 anos, senão quando ela tiver com 10, ela não sabe mais o que ela está falando. Se essa filha não entender que amar não é gostar muito, ela vai entrar numa roubada em breve, né? Amar não tem nada a ver com gostar muito. E eu tenho que explicar para ela. Não é gostar muito. Sabe por quê, filha? Porque amar é um exercício da vontade. Conexão instável. Vocês estão me escutando?
Tá me Estamos. ouvindo? Tudo ok? Sim. Tá. Então, olha aqui. Amar é um exercício da vontade. Desejo. Eu gosto do quê? Do que é gostoso. Eu gosto do que é gostoso, pessoal. Eu não gosto do que não é gostoso. Agora, quem ama, ama o que é gostoso. Amar é uma coisa que a gente ainda não conseguiu criar uma síntese para saber do que se trata. Amar implica ver a situação da crucifixão e pensar a respeito do que seja. Perdoe esses caras que estão me matando, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é amor. Amor não acontece no gostoso, ele acontece no sacrifício. Então, é importante que a gente seja muito cuidadoso quando a gente diz que ama. Principalmente para saber se a gente de fato está falando algo ou se a gente não está falando como minha filha de 4 anos, que achou que quando ela falava que amava o pai é porque ela gostava muito. Eu gosto tanto de você que eu te amo. Não, 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 não. Às vezes eu te odeio tanto que eu te amo. É paradoxal. O amor é completamente paradoxal. É o ter para quem me mata lealdade. É uma coisa que só o poeta consegue trazer. Uma tensão de possibilidade de entendimento. São Paulo nos Coríntios se aproxima. Camões se aproxima um pouco dessa possibilidade do amor. Mas isso é algo muito fundamental. Por quê? Porque amar é Sol, Júpiter e Vênus. E gostar é Lua, Marte e Saturno. São vias diferentes. São experiências diferentes. Uma experiência de misericórdia, a outra experiência de rigor. Uma experiência de entrega, a outra experiência de posse. Parece algo poético, mas tem uma profundidade que precisa ser cuidada na etimologia dessas palavras que descuidadamente a gente trata. Para que a gente chegue na nossa caminhada aonde de fato a gente está tentando chegar. Porque se a gente começa a caminhar baseado em placas, né, que a gente dá uma interpretação própria, e não que de fato elas possam significar, a gente pode não entender onde a gente chegou. Né? E aí eu até lembrei, enquanto eu falava, da história da Alice, quando ela pergunta para o coelho, né? Que ela está perdida, como que ela chega, não sei. Para onde que eu vou? Não sei, para onde você quer ir, o coelho pergunta. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Esse saber para onde a gente quer ir é conhecer minimamente a vida das palavras. As palavras mais simples. As palavras mais simples podem ser traiçoeiras. Né? Eu acho que a gente já falou aqui. Alguém aqui gostaria de ter uma desilusão? Já falamos sobre isso, velho? Vocês gostariam de ter uma desilusão ou não? Não. Não? Vocês não gostariam? Aprendizado. É? Olha, desilusão é a melhor coisa que poderia acontecer É um conosco. aprendizado. Eu gostaria. Porque Eu você quero vê, estar você vê, a pessoa está na Ô, ilusão. Ricardo, na ilusão. ô, Ela Ricardo, tem acho que nem só tem gente que gostaria, como muitos de nós já tivemos várias, hein? O que Então, sobrou disso, não foi? Grande aprendizado. não é maravilhoso? Você prefere uma desilusão ou uma ilusão? Desilusão. Não é curioso? Mas, no entanto, olha o sentido pejorativo que a palavra traz num primeiro olhar, né? Porque a gente está muito no mundo, me perdoem a palavra, mas é como se fosse, de fato, o mundo da gozolândia. O mundo da gozolândia é onde eu quero gozar de tudo aquilo que ele pode me oferecer e que eu não quero, em hipótese alguma, abrir mão dos meus confortos para estabelecer uma relação onde eu me sacrifico. Porque o sacrifício é uma palavra ligada ao amor. E que muitas vezes é aquilo que a gente está menos disponível a oferecer enquanto experiência, o sacrifício. Né? E o caminho do terapeuta, para que ele seja 100% efetivo, ele deve, em algum grau, se assemelhar ao caminho do Cristo.
que é o caminho do sacrifício, que é o caminho de quem abre a porta. Porque, de fato, esse ser, como arquétipo do terapeuta, ele abre as portas dos lugares onde, de fato, valeria a pena a gente quisesse, ousasse, ou procurasse caminhar. Então, olha que referencial de terapeuta que a gente tem, né? Um terapeuta que mostrou na exterioridade uma atitude e que, no entanto, viveu todo esse período entre nós, alertando para a existência dessa interioridade e que ele mesmo não está fazendo nada. Quem está fazendo, de fato, é essa interioridade que flui a partir dele. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, é disso que ele está falando. E quanto mais em comunhão nós estivermos, em termos de estabelecer esse vínculo entre interior e exterior, mais a vida, olha que belo gatinho da Laís, olha lá, a interioridade, né, chegou na tela. Olha que gatinho. Quanto mais a gente estiver vinculando o interior com o exterior, mais a vida tem fluxo. E esse é o fluxo que, quando a gente percebe que nós estamos, que o coaching fala, esse estado de flow, a gente não percebe que o tempo passa, porque, de fato, o tempo para. O tempo para. E aí a conversa começa a ficar esquisito. Então eu abro para a gente, eventualmente, estabelecer um diálogo, ir para algum lugar que eu não fui cuidadoso em abordar, ou até para ser questionado em alguma afirmação que eu fiz e que vocês queiram que eu faça algum acréscimo, por favor. Tem uma pergunta. Você falou, doutor Ricardo, que o amor é do Sol, de Júpiter e de Vênus, né? Que coisa, né? Que ousadia falar isso, né? Meu Deus, me perdoe. Assim, você não tem... Não. E o gostar é Lua, Marte e Saturno, é isso? Isso. Uhum. E aí, como foi isso para você? Então, aqui, não sei, para mim era amor é Sol, né? É Sol. O que o Sol está fazendo? Se doando, né? Doando Isso. luz, né? E O calor. Sol é o próprio sacrifício no céu, Isso. morrendo para que a luz apareça, né? Isso. Agora, Júpiter e Vênus, para mim, isso não era uma coisa assim, ligada a amar, assim. Não. Não. Qual que é o arquétipo que, se a gente pudesse resumir em uma palavra, o planeta Júpiter? Você tem essa palavra clara? Não tenho, claro. A palavra que arquetipicamente explicita Júpiter num sentido de uma astrologia espiritual é misericórdia. Entendi. Misericórdia, cordis é coração. Misere, miserere, miséria, né? Miserável. O que é o coração miserável? É o coração de um desgraçado? Não, nada disso. Quem entendeu miserere do coração como coração desgraçado não é nada disso. O coração miserável é o coração que tem espaço dentro de si. Ele está sempre se esvaziando para que alguma coisa a mais adentre essa realidade. Tudo aquilo que se relaciona ao coração, o Sol, misericórdia, Júpiter, eles estão ligados a esse princípio amoroso. Né? No coração que acontece essa figura do átomo semente, né? Átomo semente do corpo físico, ou o germe do corpo físico que a antroposofia usa às vezes, que é o lugar onde todas as informações que a gente vive durante a vida são gravadas, assim como esse Zoom está sendo gravado, né, Vera? O nosso coração grava todos esses encontros na sua interioridade, ou seja, ele é completamente inclusivo. Então, tudo aquilo que traz esse princípio cardíaco, ele se vincula a um princípio amoroso. O princípio amoroso diz respeito a tudo aquilo que inclui, que não exclui nada. Né? Vamos para Vênus. Vênus, ele é o regente de 2 signos, Touro e Libra. Libra é o primeiro signo que reflete um signo no zodíaco. Ele é o primeiro signo que reflete uma oposição ao outro signo. Libra, ele faz oposição a Áries.
Áries é tudo aquilo que fala de si mesmo. Libra é tudo aquilo que diz respeito do outro. Então, Vênus, sendo um planeta que rege o outro, é o planeta que rege o princípio da comunhão. Uhum. É a partir dele que eu posso me colocar em absoluta disponibilidade para que uma relação possa acontecer. E o princípio da comunhão é um princípio de grande intimidade com essa palavra que é o amor, né? O amor é uma palavra, né? E tem um desdobramento ainda mais profundo nessa questão do amor, que é a diferença do amor em si com o amar. Observe que o amor é um substantivo e o amar é um Nossa. verbo. Então, amar é uma coisa perigosíssima. Falar sobre o amor é uma ousadia também. Mas o amor é uma substância. Se ele é um substantivo, ele é uma substância. Então, a gente pode habitar o amor. Por isso que nos textos sagrados a gente escuta: quem permanece no amor, permanece em Deus. Ou seja, ele fala claramente, Paulo, que o amor é uma substância que nós podemos estabelecer uma relação de presença. Portanto, é também uma forma de saber. Enquanto a gente souber com a razão, a gente discrimina. Mas quando a gente souber com amor, a gente vai saber por comunhão. Vênus, sendo um regente desse princípio amoroso, ela também tem uma relação com o amor. Por isso que amar enquanto exercício da vontade tem uma vinculação com esses princípios planetários, de Sol, Júpiter e Vênus. Os outros planetas, eles são mais violentos, são um pouco mais possessivos e, eventualmente, um pouco mais primitivos. E o gostar é uma coisa muito do gostoso, né? A gente gosta do que é gostoso, né? Daria para incluir Mercúrio também aqui, né? Dá, mas Mercúrio, ele é um ser... É como se ele fosse um ser que caminhasse em todos os mundos. Mercúrio é um ser muito louco, tá? Essas hierarquias de Vênus, de Virgem e Gêmeos, eles são muito interessantes. A hierarquia de Gêmeos está ligada aos serafins, para você ter uma ideia. Quem são os serafins? Serafins em hebraico são seraf, aqueles que ardem em frente a Deus. Então, olha esses caras, né? Eles são mediadores entre um divino e a possibilidade de um mundo de manifestação de tudo aquilo que vem para baixo. Então, Mercúrio, ele vai tanto para o amar quanto para o gostar. Ele faz qualquer negócio. Por isso que Mercúrio é o planeta do comerciante, é o planeta do mentiroso, é o planeta daquele que faz qualquer negócio. Os mercuriais são terríveis, né? Eles são capazes de dar nó em pingo d'água, são perigosíssimos, né? Mas são uma delícia também, porque eles nos conduzem a coisas, né? Eles trazem os paradoxos, eles trazem o interesse por algo que você sozinho não chegaria, eles fazem a síntese, mas eles podem trazer também a confusão, né? Então, Mercúrio é um planeta capaz de adentrar qualquer espaço, sabe? Ricardo, tem uma colocação aqui. Por favor, se você pode passar a referência do livro do Steiner, Relação dos Signos com as Hierarquias. Posso. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome dele. Que quando está lá em casa, eu sempre deixo do lado do computador. Se não, pode ser depois também, Ricardo. A gente passa na linha de transmissão. Eu estou procurando aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa enquanto isso. Luísa. Eu vou contar uma coisa. Não, que lá atrás, né, mais no começo, que você falou da Lua como uma matéria que reflete o Sol, né? E aí me veio assim essa pergunta se nisso que você fala de se organizar em relação ao Sol, né? Ao solstício, equinócio, as estações, as festas. Se a gente, quando também presta atenção nos ciclos lunares, se de alguma maneira a gente está se relacionando com o Sol, ela em reflexo nela
tem a ver com o Sol ou não tem nada a ver essa relação, assim? Me veio um pouco essa pergunta. Pelos Ela ciclos tem, lunares serem muito aparentes também, né? Muito fortes. Assim, os ciclos lunares, eles se prestam a outra coisa, né? A Lua é como se fosse da mesma forma que você tem um corpo etérico em volta de você, a Lua é como se ela delimitasse um etérico ao redor da Terra, né? Então ele tem muito mais vinculação aos assuntos terrenos, né? Ela tem uma passagem pelo zodíaco em um mês. Em um mês ela varre todo o zodíaco. Então o que você tem é rituais de lua nova e de lua cheia, né? Que são as lunações. Sempre que você tem uma lua nova, do ponto de vista funcional, o que está acontecendo na sua vida? Existe uma área, porque essa lua nova acontece num signo, existe uma área que é um signo, uma casa no seu tema natal, que vai ser o tema daquele mês. Você tem uma lua nova em cada signo. Durante o ano. Um dos signos vai ter 2 luas novas, porque se a gente tem 13 luas por ano, né? Mas quando você tem uma lunação, você tem o tônus do seu mês e qual é o tema da sua vida que vai estar em foco. Do ponto de vista nesse plano, no plano terrestre, né? Então ela dá o tônus do mês e ela dá também, a cada 7 dias, um momento onde os poderes de cura aumentam quando alguém quer fazer algum trabalho. Ou seja, sempre que a Lua entra num signo cardinal, nós estamos no momento em que as forças de cura estão potencializadas, fortalecidas, né? E saindo um pouco da astrologia, indo para as outras tradições, você vai ver que tem várias religiões que ainda têm natureza lunar, né? Não vamos chamar isso de atrasado ou não, são escolhas, né? Até num determinado momento, a Terra era regida por um sistema lunar e num determinado momento nós fomos emancipados da Lua. A Lua, ela está sempre vinculada à hierarquia dos anjos. Todo lugar que tem Lua tem anjo. O rei dos anjos no ocultismo, ele é conhecido como Jeová. Então, todas as religiões jeovísticas são regidas pela Lua. Quais são as religiões jeovísticas? Budismo, hinduísmo. Você vê, Buda ilumina quando? Na lua cheia de Vesak. Islã. O que tem na bandeira de Islã? Uma lua. Judaísmo. Quando que comemora a Páscoa judaica? Quando a lua está cheia. Então, o próprio evangelismo, porque dentro do movimento cristão, tem pessoas que, mesmo se dizendo cristãs, elas estão num processo evangélico. O evangélico cultua muito essa figura do Jesus enquanto humano, e não o Cristo enquanto ser divino. Então, muitos movimentos evangélicos ainda são lunares, né? Então, essa questão do lunar e do solar, ela não só é interessante astrologicamente em relação à sua vida, mas também para observar quais são as bases funcionais de alguns movimentos e quais são os seres que estão por trás deles. Sempre que uma estrutura é lunar, ainda o exoterismo fala mais alto. Sempre tem um deus de raça, sempre tem uma forte disciplina, sempre existem costumes rígidos, sempre existem grupos. É como se espíritos grupos ainda estivessem sendo passados por um processo de disciplina antes que uma emancipação aconteça. Veja que a Lua está presa à Terra, mas a Terra gira ao redor do Sol. Quando você sai da Terra para ir para o Sol, você precisa ter se emancipado de tudo isso que está ligado a essa materialidade terrestre. E do ponto de vista religioso, isso também acontece, né? E trabalhar as duas coisas, porque tem os calendários, né? Lunares e solares, mas a gente estando nesse macro que é solar, mas trabalhando no micro, né? Nessa coisa da semana, que ela é mais rápido lunar, eu fiquei um pouco com isso, assim, como que é. Trabalhar a Lua astrologicamente não é trabalhar com o calendário lunar, é diferente. Sim. Você está trabalhando a Lua enquanto uma energia, né?
enquanto um planeta, porque astrologicamente tudo é planeta, tanto a Lua quanto o Sol, que está direcionando, a Lua é o gatilho, ela está direcionando as forças de cada uma das hierarquias. Quando a Lua está em Gêmeos, ela está direcionando a energia dos serafins. Quando a Lua está em Câncer, ela está direcionando as forças para a Terra da hierarquia dos querubins. Quando ela está em Leão, ela está direcionando para a Terra da hierarquia dos tronos. E assim por diante. Cada uma das hierarquias, quando a Lua ocupa aquele signo, está se aproveitando da Lua para adentrar o nosso plano. Você está olhando simplesmente para a astronomia, que é o aspecto físico de um fenômeno suprafísico, que é como o espiritual adentra a Terra. Só que, quando você, como terapeuta, entender esses processos da anatomia oculta, não só do seu corpo humano, mas da anatomia oculta do sistema solar, você vai olhar para uma lua em Leão com muito mais maravilhamento do que simplesmente a lua em Leão. Você vai entender o que está acontecendo quando a lua está em Leão e você vai se curvar a esse fenômeno. O Steiner, quando tomava café com o Bernard Liebgood, que escreveu aquele livro O Salvamento da Alma, enquanto ele mexia o açúcar no café, ele falava para o Liebgood: se as pessoas soubessem os processos cósmicos que estão por trás do açúcar se dissolvendo no café, elas nunca mais tomariam aquilo da mesma forma. Então tem todo um mundo por trás do que você está vendo que é maravilhoso. A gente simplesmente precisa cuidar para a gente não se apegar demais aos fenômenos do mundo e cada vez mais se abrir para os fenômenos que estão além do mundo. Porque quando você se abre para esses fenômenos além do mundo, mesmo que você não os compreenda, aquilo que o seu ser já estiver minimamente apto para compreender vai ser recebido. E o entendimento vai nascer no seu interior. A questão é que muitas vezes a gente se fecha para essa realidade invisível. E às vezes a gente até nega a existência dela porque os nossos órgãos não alcançam. Então, a Terra é um ser espiritual. Cada planeta ele tem a missão de se transformar num Sol. Cada Sol tem uma missão, ele não está só queimando, ele está trabalhando para se transformar num zodíaco. Tudo à nossa volta é um ser vivo, gigantesco, trocando. Né? Por isso que é importante a gente ver como é que está a qualidade das nossas trocas, porque quanto melhor estiver essa qualidade de trocas, de gratidão, mais desenvolvido eu estou para passar por um estágio onde algo maior talvez precise ser gerenciado. Nós estamos gerenciando poderes aqui. Então, apesar de a gente usar esses símbolos para caracterizar, né, o geovístico, o solar, o lunar, tudo isso é um contínuo maravilhoso de um sistema em evolução e em desdobramento, né, e que precisa ser honrado, não pode nunca ser utilizado como uma forma de preconceito, nem de discriminação. Pouco desenvolvida, ela vai querer discriminar, porque ela aprende como? Em termos do que é melhor, o que é pior, o que vem antes, o que vem depois. Hierarquia para ela é porque um é mais que o outro. A pessoa não se conecta com o conceito de hierarquia. Hieros é sagrado, arquê é ordem. Hierarquia é a ordem do sagrado. As hierarquias zodiacais não se colocam como uma sendo melhor que a outra. Elas se colocam uma ao lado da outra para compor um todo. Então, o nosso entendimento também tem que alcançar esse aspecto sintético e não discriminativo, de em cima, embaixo, melhor, pior, antes e depois. Isso é só uma relativização para o estado que a gente tem hoje, que a gente aplica o nosso saber, que é no estado material, que a gente precisa classificar para ter uma noção. Mas o nosso entendimento ele já precisa estar se soltando disso. Né? O seu Luísa brilho é brilho da Lua ou brilho do Sol? Como é que é? Porque Luísa é Marte, né? Então é brilho de Marte. Complicado esse brilho da Luísa, hein? Uhum. Eu não sei, mas eu tenho muitas coisas na Lua. Pode ser um brilho da Lua. Sou bem canceriana, com vários câncer no mapa. Uhum. Estamos brilhando o Sol também. Muito bom. Muito bom. Bem,
Então, eu gostaria de a gente Fazer uma já... pergunta? Pode. Pode sim. Posso? Eu não sei se eu passei aqui despercebida, você está falando de um tema tão maravilhoso aqui, eu vou voltar um pouquinho mais para trás. Vamos. Na alimentação, você estava comentando, eu entendi que você iria comentar sobre 3 aspectos: açúcar, álcool, e qual seria o terceiro? Não. Só Não? 2 mesmo. Não Só falei 3, 2 não. mesmo? Não sei por que eu achei que Eu seriam 3. me restringi a esses 2 em especial. Ah, tá. E eu Então, sugeri o desculpa. livro da Gudrun, para que Isso. uma abordagem total desse tema, com bastante discernimento, inclusive com receitas maravilhosas, pode ser vivenciado de uma forma que é muita coisa para desdobrar em termos das épocas, de cada época e qual seria o alimento apropriado, né? É um estudo profundo, né? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Qualquer coisa, manda mensagem, estou à disposição, viu? No Zap, qualquer coisa. Deixa meu contato, qualquer coisa. Então, Ricardo, nós costumamos, depois das palestras, a gente envia, né, na nossa transmissão, todos já estão incluídos no nosso WhatsApp, e nós enviamos a eles, né, o seu telefone, você passa depois para nós o que você quer que nós enviemos, e todos vão receber, inclusive a bibliografia também, depois você passa para mim, sobre os planetas e as hierarquias, e nós enviamos aos presentes. Ah, então eu achei Um o livro aqui. presente aos presentes. Ó, o livro da hierarquia chama o seguinte: Hierarquias Espirituais e seu reflexo no mundo físico. Rudolf Steiner. Tem mais um. A evolução sob o ponto de vista do verdadeiro. Essa evolução do ponto de vista do verdadeiro é o GA 132. E o outro se chama As Entidades Espirituais nos Corpos Celestes e nos Reinos da Natureza. Esse é o GA 136. As identidades espirituais, do ponto de vista... As entidades espirituais nos corpos celestes e nos reinos da natureza. Esses livros, essas apostilas, assim, são pérolas nesse trabalho de trazer para a nossa consciência o que é o zodíaco e como ele pode trazer informações de auxílio para as pessoas que estejam desencontradas, desalinhadas, né? Ele mostra como que as forças criadoras trabalham o nosso ser, trabalham conosco. Quando que a gente vai ter aula de astrologia com o Ricardo? Como? É aula de astrologia. Quando você quiser. Eu fiz uma live essa semana, eu mando para você também. Ah, legal. Então, essas apostilas, né, elas são encontradas na Sociedade Antroposófica. Sim. Eles são vendidas lá e também nos arquivos do Steiner, né? Isso. No RS, então vocês podem encontrar também, que tem todos os GAs lá. Isso. E eu citei uma obra também. Manda para nós a live, Ricardo, por favor. Mano, tá no meu Instagram. No Instagram tem 3 lives de astrologia. Eu falei para médicos que tem um pessoal dos cuidados integrativos que estão querendo trazer a astrologia de novo para a medicina. Então, estou falando muito para médicos em pós-graduação. É um assunto que aos pouquinhos está voltando. E quando a gente fala com discernimento, tem gente que fica muito assustado, sabe? Porque tem muito preconceito com o assunto e nunca ouviu falar de uma determinada forma em que a espiritualidade está vinculada, né? Então, as pessoas têm muito interesse quando é falado com bom senso, né? Entra no meu Instagram e vê lá.
É Ricardo José de Almeida Leme. E aí tem umas lives lá. Desculpa, Ricardo, que eu entrei aqui. E acho que não estão as lives gravadas, será? Vai em salvos. Ricardo, eu acho que o Renan gravou no Instagram dele, eu sei que está postada as suas lives. Mas o Renato, né? Mas Isso, Renan. no meu também tá. Ó, quando eu entro nele, elas estão aqui salvos, ó. Mas eu acho que aí fica salvo só para você, não para gente. Também aparece é? fotos. É. Ah, Para você poder repostar as lives que é? faz, você tem que baixar um aplicativo que grava essas lives no seu computador e aí você reposta. É? É. Por isso que o dele tá IGTV e o meu fica em salvos, né? Isso, exato. Você, na verdade, salvou o post dele, da página dele. Bom, mas se está salvo, eu posso mandar para quem eu quiser, não posso? Pode, você direciona para quem você quiser, pelo Instagram. É que para as pessoas acessarem as lives que você faz, eu acho que seria legal se você tivesse, né? Não sei, você que sabe, nas suas páginas. Entendi. Depois, se você quiser, eu te mando o programa que a gente mostra as lives, e depois você pode repostar no seu Instagram. Entendi. Então, olha, entra no Instagram do Renato Lessa, Dr. Renato Lessa. Tá tudo lá. É que eu não sou bom de Instagram. Eu só faço as lives e salvo. Acho que é isso, né, baixar e postar no seu, senão você postar dele mesmo no seu Stories, por exemplo, e aí fica lá para a gente clicar. Ah, tá. É que a Vera fica me chamando para fazer esses encontros, eu não tenho nem tempo de mexer no Instagram aí. Né, Mas você é fogo, hein, Ricardo? Olha, terrível esse moço. Até que hoje você estava bonzinho, você não provocou muito, Ricardo? Não provoquei, né? Ó, e Luísa, tem um site da Fraternidade Rosa Cruz que tem mais de 30 aulas minhas de astrologia também. Ah, legal. Fraternidade Rosa Cruz. Vou buscar aqui. Max Heindel. Muito bom, doutor Ricardo. Acho que em breve teremos você novamente. Que bom. Né? Vocês podem aguardar que em breve teremos novamente o doutor Ricardo fazendo parte desse ciclo de palestras, que é o desenvolvimento do caminho interior do terapeuta. Então, vocês serão convidados e descanse bastante, viu? Para você, não mexa muito no Instagram, para você preparar bastante coisa para nós. Tá bom. Se eu viver, né, vai ter outro, né? Ah, claro. Se porque nós vivemos. Tá tão rápido isso tudo, né? Foi um prazer encontrar com vocês. Espero que vocês me reconheçam em outros mantos, porque eu vou reconhecer todos vocês, não tem escapatória, não. Eu enxergo bem, viu? Bom, Ricardo, mais uma vez, gratidão pela sua presença, pela sua contribuição sempre muito rica, muito luminosa. Interessante que eu estava muito cansada hoje, né? Muito, tive um dia assim de muita coisa, e estar aqui, ouvir a palestra, né, dá um novo ânimo, é muito interessante, né, quando nós tratamos de assuntos que alimentam, então a gente descansa, né, a gente traz uma leveza, uma luminosidade. Então, quero lhe agradecer mais uma vez, Ricardo, e até breve. Eu que agradeço o olhar bondoso de vocês e a participação, pessoal. Prazer. Muito obrigada. Até breve. Obrigada a todos pela presença também, viu, gente? Muito obrigada. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite, um bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.